René Lalique e a Idade do Vidro reúne cerca de 100 objetos produzidos por Lalique ao longo de 40 anos, numa primeira fase no seu período Arte Nova, ainda muito próximo da exposição de 1900, produz joias com elementos de vidro, vasos artesanais, ou seja, peças únicas. E num segundo momento, depois da Primeira Guerra Mundial, quando abre a sua fábrica de Vingan-sur-Moder e começa a trabalhar o vidro de uma forma industrial. Ou seja, passamos do vidro moldado soprado da primeira fase Arte Nova para a fase do vidro prensado industrial da fase Art Deco, onde apresentaremos vasos de grande qualidade, revestimentos decorativos, peças do dia-a-dia, frascos de perfume, ou seja, toda a variedade, toda a diversidade, toda a criatividade do autor contida nesta exposição. 1900 marca a data definitiva de consagração de René Lalique. René Lalique era um joalheiro conhecidíssimo no final do século XIX, na década de 1890, década em que conhece, aliás, Calouste-Sarkis Gulbenkian, provavelmente através da atriz Sarah Bernhardt, amiga ou próxima dos dois. Mas, no momento da Exposição Universal de 1900, em Paris, René Lalique leva uma grande vitrine, uma grande apresentação, com cerca de 100 de obras, onde se encontravam objetos de ourivesaria, como os que temos nesta exposição, mas também as joias que o tornaram célebre. E o que é que traziam essas joias de René Lalique à exposição? Entre outros materiais que ele introduz na joia e que faz com que a joia de Lalique seja realmente vanguardista no seu tempo, é a introdução do vidro. Sendo esta uma exposição que trata de vidro, a introdução do vidro na joia é realmente uma surpresa nesse momento de 1900 e nesta exposição também. Embora percorrendo 40 anos de história da arte, esta exposição, que segue de alguma forma um percurso cronológico, sobretudo no início da exposição, tem também momentos como este, em que as obras se cruzam no tempo. Entre a mais famosa joia de René Lalique alguma vez criada, que é o peitoral libélula, e a mascote de automóvel em vidro, 30 anos separam estas duas peças. E separam também dois estilos distintos, como disse, a Arte Nova e a Art Deco. E esta capacidade de Lalique retomar um tema e reinventá-lo numa peça totalmente diferente, para um propósito totalmente diferente, será uma coisa que vão ver em diversos pontos desta exposição. Em 1912, René Lalique abandona por completo a sua carreira como joalheiro e decide dedicar-se exclusivamente ao fabrico de objetos em vidro. Numa primeira fase, bastante embrionária, no final do século XIX, ele tinha aberto uma primeira oficina vidreira. Quando se inicia a sua relação com o grande perfumeiro da época, François Coty, em 1908, Lalique chega a abrir uma oficina maior, de maior dimensão, para dar resposta a essas encomendas e, finalmente, em 1922, quando abre a sua fábrica em Vingan, vai dedicar-se em absoluto à produção industrial de vidro. Essa produção será muito diversificada em termos de objetos, em termos de propósito, desde o objeto de uso cotidiano até ao objeto destinado a revestimento arquitetónico. Nos anos 30, René Lalique trabalha já com os seus dois filhos mais velhos, Marc Lalique e Suzanne Lalique Haviland, que irão dar continuação ao seu legado. A década de 1910 é extremamente importante na produção e na pesquisa de Lalique de encontrar a forma ideal para os seus objetos de vidro. E é dessa fase que datam aquilo que nós designamos pelas peças únicas ou peças moldadas através da técnica de cera perdida, que é uma técnica milenar de moldagem do bronze, por exemplo, e que Lalique traz para a arte do vidro. Ou seja, Lalique molda a sua criação em cera, a cera é revestida por terra refratária e depois derretida dá lugar ao vidro. O molde é quebrado e obtemos uma peça única. Algumas das obras mais significativas em cera perdida, criadas por Lalique, estão presentes nesta exposição.
A exposição, em suma, põe-nos René Lalique em diálogo com si próprio, em dois momentos cruciais da história da arte do século XX, a arte nova e a art déco, com a ajuda de alguns dos melhores exemplares que produziu ao longo da sua extensa e triunfante carreira.